Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí nesta oportunidade. Hoje a lição número 5 da nossa lição é da enfermidades da alma, né? Esse é o tema da nossa revista. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado por estar aí se é esta a primeira vez, por favor se inscreva em nosso canal e não deixe de deixar sua curtida, seu like. Ok? Nós estamos aqui para servir os amados, para preparar a escola bíblica dominical. Hoje nós falaremos sobre a lição número 5, o desespero do medo. O desespero do medo, no texto áureo, ele está em João 14, versículo 27 a seguir, onde diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, meu amado ou minha amada irmã, tá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tá? Eu gostaria que você prestasse atenção justamente nesta questão. Ele disse: a minha paz vos dou. Tá? E não vos la dou, aliás, como o mundo dá. Ou seja, o mundo tem um tipo de paz e Jesus tem um tipo de paz. Mais para frente, Jesus diz assim: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, tá? Então eu quero que você pegue bem isso, tá? Que quando estamos em Cristo, tá? Nós temos paz, a paz verdadeira. Mas quando nós não estamos em Cristo, no mundo tereis aflições. Amém? Verdade aplicada: enquanto estivermos neste mundo, estaremos ou estamos sujeitos a vivenciar várias situações difíceis, porém sempre poderemos contar com o socorro de Deus. Nosso objetivo de hoje nesta lição são 3: mostrar qual é a origem do pânico, segundo, ensinar o que ocasiona a síndrome do pânico, e terceiro, revelar como a síndrome do pânico deve ser tratada. Nosso texto de referência está em Salmos 42, 1, versículos 2 e 10, Provérbios 1, 33 e Isaías 35, tá? Versículo 4. Vamos para a introdução. A síndrome do pânico tem assombrado a muitos e destruído outros. Então é um problema sério, né? Que tem trazido dificuldades a muitas pessoas, tá? Então vamos tentar entender um pouco desta situação. Então, vamos ver a origem do pânico, o que é síndrome do pânico, depois sintomas perigosos, é um mal que atinge a alma. Origem do pânico. A palavra pânico, tá? O termo pânico pode ser definido como aquilo que assusta, que amedronta. Tá? O que é pânico? Né? Aquilo que assusta ou amedronta. Seria o que? O medo do medo. O medo do medo? Sim, é porque tem pessoas que têm medo de ter uma crise de medo descontrolado, ok? Então, quando a gente fala do pânico, tá? Pânico é quando a pessoa tem medo de ter uma crise de medo, e essa crise geralmente é descontrolada. Esta palavrinha pânico vem do grego panikos, oriunda do deus grego Pan, esse deus grego que na mitologia, disse que assustava pastores e rebanhos da Grécia antiga. O que é síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade que se dá através de crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim venha acontecer, mesmo que não haja motivo algum para isso, ou sinais de perigo iminente. Então, isso aqui é a nossa definição de síndrome do pânico, tá? Síndrome do pânico, né? É quando alguém começa a ficar ansioso, né? E começa a ter crises de desespero e medo, né? Aquela pessoa começa a se desesperar. Nossa, alguma coisa ruim vai acontecer alguma coisa ruim, meu Deus, não sei o que vai acontecer. Então, quando a pessoa entra em uma crise sem motivo algum, tá? Essa crise, né, de desespero, tá? É desespero, tá? Não é um medo comum, é uma crise de desespero e medo. Pode às vezes chegar a um pico entre 20 a 40 minutos em média. Então nós
vamos diferenciar o medo comum, tá, da crise, né, de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma crise de desespero, tá, e medo que surge inesperadamente. Ok? Os discípulos, por exemplo, ficam com medo dos judeus, mas isso é um medo comum, algo que não chega a ser síndrome do pânico. Por quê? Porque você vê que existem razões, né? Os judeus mataram Jesus e eles estão pensando que agora também vai morrer nas mãos dos judeus, tá? Então isso qualquer um, né, entraria ou ficaria com medo, tá? Então é um medo comum. Já faz 3 dias que eles estão fechados lá no cenáculo, né, ou numa área, tá? E eles estão lá então com medo. É normal esse tipo de medo, tá? E Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco. No meio desse medo, tá? E Jesus lhes preenche o vazio, tá? E eles ficam tranquilos porque agora Jesus está ressuscitado. No 1.2 nos fala dos sintomas perigosos. Então, quando você vai ver alguém com taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, a respiração acelerada, a falta de ar, visão embaralhada, tremores, né, nas mãos e pés frios, tá? Então pode ser que esta pessoa esteja tendo, tá, síndrome de pânico. Estes sintomas, tá, nos fazem ver, tá, reconhecer alguém com síndrome de pânico. O texto bíblico de Salmo 34, 7 e 8 nos dá uma palavra de refrigério quando a pessoa esteja tendo estes sintomas, tá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Veja então que aqui nos está transmitindo confiança, tá? Mesmo que você comece a pensar que existe um perigo iminente, que entra na síndrome do pânico, acalme-se, porque o Senhor está acampado, ou seja, está em volta de ti, ao redor, tá? E feliz é aquele então que nele confia, ou seja, que crê que ele de fato, né, está ao redor, tá? Com Deus estando ao nosso redor, tá, o maligno não pode nos tocar. O mal que atinge a alma, né? A grande maioria dos médicos identifica a síndrome do pânico como um transtorno psiquiátrico, mental, ou seja, essa doença não é algo físico à primeira instância, tá? Ela é uma questão mental, né, não palpável. Muitos cristãos, apesar de dizerem terem certeza da proteção divina, têm sofrido com esta enfermidade, tá? Veja que eu coloquei apesar de dizerem, tá? Porque eu vou tentar explicar para vocês, né, que o processo para crer de fato, né, porque ou eu creio ou eu não creio, tá? Isso de uma forma específica, numa situação específica. Veja que ser cristão é nascer de novo. Já o processo de renovação do entendimento é algo a seguir adiante. Eu não posso confundir, tá, o ter nascido de novo, né, ser cristão, ter nascido de novo, simplesmente com uma questão de que a pessoa esteja com uma doença, uma síndrome, né? Não nasceu de novo. Claro que nasceu, tá? Nasceu de novo, sim, só que, tá, ele está tendo um momento ruim, tá? E essa pessoa não entendeu ainda, não cresceu, não amadureceu a ponto de ter fé, confiança no meio desta situação, ok? O que leva à síndrome do pânico? Vamos ver algumas possíveis causas, vamos ver sobre a questão doença no sinônimo de pecado e o perigo de falta de tratamento. Veja, o que leva à síndrome de pânico, as causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas. Embora a ciência acredite que um conjunto de fatores possa desencadear o desenvolvimento deste transtorno. Então, quando a gente fala do síndrome do pânico, existem
umas diversas pecinhas, tá? Que vão se juntando, diversos fatores que vão dar como resultado de soma, tá? A síndrome do pânico. Tá? Então não é só um fator que existe envolvido nessa síndrome. Quais são as possíveis causas? Bom, podem ser fatores genéticos ou podem ser fatores externos, né, como traumas ocorridos, traumas como abuso sexual durante a infância ou um acidente grave que a pessoa teve, tá? Então, esses podem ser as possíveis causas e também pode ser a combinação de ambas as situações, né, genéticas e traumas ocorridos. Também os médicos, os cientistas, eles sugerem que outras causas podem ser por causa do uso de drogas, situação de estresse extremo, morte, adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida. Tá? Então, esses fatores podem somar, tá? Para que haja a síndrome de pânico. A incompreensão, agora veja, a incompreensão de como se construiu o medo, às vezes escraviza as pessoas. Então podemos vencer o medo pela compreensão da construção desse medo. Veja que eu disse que a síndrome é uma soma de fatores, né? Então, se eu compreender como é que está se formando este problema, esta síndrome, este medo, se eu ver quais são os fatores e eu trabalhar nos fatores, então eu posso dominar esse medo, ok? Veja, o que é o medo? Medo e fé são dois pontos, tá, que estão em paralelo. O medo, assim como a fé verdadeira, ambas têm capacidade de ver o invisível, ou seja, o futuro. Algo que os olhos naturais não veem, tá? O medo e a fé têm capacidade criativa. Veja o medo, né? Se você está com medo, está andando numa rua escura, né? Qualquer barulhinho que ouvir, né? Você cria, imagina, né, que tem alguém ali, né, e pode te fazer mal, e você já começa a ficar com medo, tá? O medo gera mais medo, né? Então o medo cria, tá, algumas situações, né, que visivelmente não existem, tá? Mas a pessoa cria isso. A fé também é assim, né? A fé verdadeira, né, ela enxerga o que não está sendo visto naturalmente. Tá? Ou seja, quando nós cremos de fato que o Senhor está presente, tá? Nós podemos descansar, que apesar de nós não estar vendo, nós temos prova concreta da sua palavra, e Ele disse que Ele está ao nosso redor, e esta palavra é concreta, esta palavra, tá, é provada. Então não há discussão a respeito disto. Eu creio piamente que o Senhor está aqui, e então a sua presença me traz proteção, ok? Me traz descanso. Veja, então numa situação onde a pessoa não sabe o que fazer ou como fazer, ela vai parar onde? Ela vai recorrer ao medo, tá? E se apega a ela. Então, se porventura você ficou com medo numa situação onde você não sabe o que fazer ou como fazer, qual a solução? A solução aí é procurar obter conhecimento. Então, eu vou atrás de informações sobre o que devo fazer e sobre o como devo fazer, tá? Para eu resolver determinado problema que surgiu. Tá? Não é simplesmente você ficar parado, tá? Porque se você não obtém as informações corretas a respeito de o que fazer e o como fazer, tá? Você fica com medo. Veja, a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, tá? Ela cria pensamentos negativos, e isto gera preocupação e dúvida. Então, e estes fatores geram o quê? O medo, tá? Então, quando eu não conheço algo, começo a pensar de forma negativa, aí eu começo a ficar preocupado agora porque eu estou pensando de forma negativa. E aí então eu tenho minhas dúvidas sobre o que vai dar certo ou não.
aí eu fico com medo. Tá? Vamos dar um exemplo, né? Você, por exemplo, quer pedir aumento ao teu chefe, tá? Aí você não sabe como pedir aumento. Então você começa a pensar negativamente. Olha, se eu falar com o meu chefe, se eu pedir aumento, e se ele me negar, né? E se o chefe interpretar errado o meu pedido, né, de aumento, aí você começa a ficar preocupado, né? Puxa, vai que ele me manda embora. Aí você já cria dúvidas. Meu Deus, então peço ou não peço? O que eu faço? Né? Aí você já gerou medo, tá? Então a ignorância, tá? Ela cria o medo. A solução: aprenda como fazer o que você quer fazer. Doença não é sinônimo de pecado. Não devemos associar automaticamente a prática do pecado à doença. Enquanto não experimentamos a transformação deste corpo corruptível em incorruptível, estamos sujeitos aos limites desse corpo. Somos humanos salvos, mas podemos sentir medo ainda, tá? É normal, o medo é normal, um sentimento que Deus mesmo, tá, nos criou com ele, tá? E isso até é bom, vou falar já sobre isso. O perigo da falta de tratamento. Muitos, por falta de tratamento, desenvolveram a chamada agorafobia, que é o medo de não poder fugir imediatamente para o espaço onde se sentem protegidos, tá? Então, se a pessoa, né, não presta atenção nos sintomas, né, que ela está tendo, ou uma pessoa próxima está tendo, tá? Pode ser que esse problema aumente, tá? E se transforma noutra síndrome chamada agorafobia, tá? Que é o medo de não poder fugir imediatamente, tá? Então nós vamos ter cuidado para verificar, né, os sintomas. O Salmo 91, versículo 1, ele nos coloca que para os que servem ao Senhor existe um alento a mais, que é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora presta atenção, quando é que o Deus Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, se manifesta? Quando a pessoa está o quê? Habitando no esconderijo do Altíssimo. Veja que a pessoa não é um mero visitante que está de vez em quando na presença do Altíssimo, mas é aquele que habita, tá? Faz sua morada, né? Faz seu local, tá? Onde vai ficar continuamente na presença do Altíssimo. Aquele que está habitando na presença do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Somente o Todo-Poderoso Deus se manifestará na vida de alguém quando esse alguém aprende a habitar, a estar continuamente na presença do Altíssimo. Vamos agora para a nossa outra parte, tratando a síndrome do pânico. A avaliação médica é necessária, a terapia é indispensável e a necessidade de uma conduta ideal. O tratamento tratando, aliás, a síndrome do pânico. Tratamento conjugado, isto é, de medicamentos e terapias associados, alcançam um melhor resultado, né? Ou um resultado mais rápido, tá? Um melhor resultado e mais rapidamente, ok? Então é bom, tá? Não só tomar remédios, né? Mas também aprender ou passar por uma terapia. A avaliação médica é necessária, né? O médico é o profissional habilitado para avaliar melhor cada caso e adotar a conduta necessária para que possa controlar os níveis de ansiedade que estão provocando estes eventos de crise, tá? Então, sem precipitações, tá? Se você desconfia que alguém está tendo esse problema, tá? Leva para o médico, ele vai avaliar se é ou não é de fato isso. E para ajudar, enquanto você está, né, indo no médico, fazendo esse tratamento profissional, a leitura bíblica direcionada é o melhor componente.
Então veja, tá, qual a leitura bíblica, tá, os versículos específicos sobre segurança. Leia esses versículos, decore esses versículos, que você vai ser confortado pela palavra. A terapia é indispensável. A terapia é indispensável por quê? Porque a síndrome do medo pode ser apenas uma das questões a tratar. Tá? Então essa pessoa pode ter outros fatores, né, que resultam na síndrome do medo, tá? E também pode ter problemas paralelos, tá? Que é causado pela síndrome do medo. Então é necessário, por isso, uma terapia. Quando o indivíduo toma conhecimento de todos os fatores que provocam a enfermidade, poderá apresentar ao Senhor em oração. Tá? Se a pessoa diz, puxa, eu preciso de tal e tal solução, então vou orar, vou pedir ao Senhor, porque você já tem as informações do que você precisa. A necessidade de uma conduta ideal. É necessário um procedimento de cuidado extensivo. Veja, deve-se ter um controle sobre vários fatores. Não é só um encontro na terapia, não é só um momento de meditação, mas deve-se ter controle, por exemplo, sobre os níveis de estresse, alimentação, né, atividades diárias. Tá? Então, se você não controla os níveis de estresse, tá, ele pode somar, né, isto, né, a questão da síndrome. A má alimentação, quando a pessoa não está alimentada adequadamente, tá, as funções cerebrais não podem funcionar às vezes como devem funcionar. Então tem que se avaliar também. Atividades físicas é necessário, né? Lembra semana passada que nós falamos da liberação, né, das proteínas, vamos liberar, né, alguns elementos, tá, do nosso cérebro que vão nos dar uma qualidade de vida melhor, uma vida mais alegre, tá? Então o sono também, tá? As pessoas que não dormem direito podem somar com isto para o mal, entre outros fatores, tá, que ajudam a controlar a síndrome de pânico, ok? Então veja cada fator, veja como você está em cada ponto e cuide de cada ponto, porque é a soma disso que pode provocar a síndrome do pânico. Sobretudo, você deve descansar no amor de Deus, né, que lança fora o temor. Amém? Bom, agora eu quero te mostrar alguns comportamentos de Paulo diante do medo. Não é síndrome do medo, mas diante do medo. Ou seja, diante de alguma situação estressante, já que um dos fatores é o estresse, né, e outros fatores que somam. Então vamos aprender com Paulo alguns fatores que podem ser levados, né, a serem subjugados, né, esses fatores que nós podemos controlar. Veja o que Paulo disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Veja, atribulado, diz, pode vir um problema que venha me oprimir, me pressionar, mas isso não quer dizer que eu vou ficar angustiado, tá? Se o problema vem te esmagando, te apertando, tá? Seja, né, resiliente, ou seja igual aquela borracha de ping-pong, né, ou aquela borrachinha aquela bola de borracha, né, quando se aperta, quando se solta, o que faz? Ela volta ao normal, tá? O que Paulo está dizendo é isso. Tá? A tribulação vem, tá? Aquele problemão vem, mas eu não fico angustiado, tá? Isso que eu quero que você entenda. Problemas todos passam, mas não quer dizer que você tenha que ficar angustiado, tá? Você pode se recompor. Perplexos, mas não desanimados. Aí de repente acontece algo que você nunca pensou que ia acontecer, você fica perplexo, tá? Mas não precisa ficar desanimado. Aconteceu um problema e agora você vai reiniciar, né, e começar, tá, uma nova vida, uma nova história, tá? Não é porque houve aquilo que te causou perplexidade que você vai desanimar na vida, tá? Não, a vida continua. Paulo disse: perseguidos, mas não desamparados, tá?
porque às vezes surgem problemas que te persigam, mas você tem um amparo de Deus, então você não está desamparado. Diz: abatidos, mas não destruídos. Abatidos é como dois boxeadores estão no ringue, né? E você é um deles, tá? E de repente você leva um murro, tá? Bem no queixo, né? E você é abatido, ou seja, você cai. Mas Paulo disse: se eu cair meio tonto na lona, tá? Eu não estou destruído, eu vou me erguer, porque está escrito: o justo pode cair 7 vezes, e o Senhor o levantará. Eu não estou destruído, tá? Então esse é o comportamento de Paulo, e esse é o comportamento ótimo que nós podemos também ter. Pontos que te ajudarão a vencer o medo. Primeiro, conhecer a ti próprio e a Deus. Tá? Conhecer a si próprio e a Deus, tá, nos garante, tá, um fator de vitória diante do medo. Paulo conhecia a si próprio e a Deus. Veja em Atos 27, versículo 23, né? Disse Paulo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Bom, não sei se você lembra do contexto que estava acontecendo em Atos 27. Você vê uma imagem de fundo, né, de um barco, tá, no meio da tempestade, e este é o problema, tá? Em Atos 27, Paulo estava num navio, num barco, tá? E o barco, sendo castigado pelas ondas, estava já se rompendo, tá? E estava já indo a pique, ou seja, vai afundar. E nesta circunstância, quando eles estão no meio do mar, em plena tempestade, numa escuridão, tá? Paulo disse: olha, então nós perdemos toda a esperança de vida, tá? Ou seja, o barco vai afundar, estamos num lugar no meio do mar, vamos morrer, né? Paulo, tá? Ele percebe a situação real neste momento. Mas à noite, né, Deus envia seu anjo e lhe disse, né, ninguém vai morrer, ok? Agora Paulo, olha o que Paulo disse: o Deus de quem eu sou. Olha o que Paulo está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei, eu sou um servo do Deus vivo, eu sou alguém, né, que tem um Deus vivo. E ele disse: esse Deus a quem eu sirvo esteve comigo. Tá? Então Paulo conhece a si mesmo, ele sabe quem ele é e sabe ao Deus a quem ele serve. Enquanto a palavra do Senhor não veio para ele, até ele disse: bom, naturalmente já vamos morrer. Mas quando vem o assim diz o Senhor, quando vem aquela palavra, tá, que Deus falou, é impossível que eu volte vazia quando a pessoa crê. Então disse: olha, Deus disse que nós, o meu Deus disse que nós não vamos morrer, e não vamos morrer. Interessante, porque Deus não disse que o barco não ia afundar, Deus disse que eles não iam morrer. E de fato, o barco afundou, tá? Mas ninguém morreu, tá? Conforme a palavra do Senhor. Tá? Então não desespere se você, né, está numa situação onde o teu barco está afundando. Tá? Conheça a si mesmo, saiba que você é um filho de Deus, tá? E saiba que o teu Pai, Deus, cuida bem. Então a confiança em Deus nasce do conhecimento dele. Então você precisa conhecer ele. Paulo, por exemplo, não tem medo da morte. Ele não diz: desesperamos com medo da morte. Não. Em Filipenses 1:23 ele disse que se ele morrer, vai estar com Cristo, e isto é ainda muito melhor. Veja que Paulo entende que a morte nada mais é uma passagem para estar com Cristo, e ele disse: isso é muito bom, é muito melhor, tá? Então entenda que quando eu compreendo quem sou eu e quem é Deus, o medo pode ser dominado. Também podemos vencer o medo fazendo-a trabalhar ao nosso favor, ou seja, faça trabalhar o medo ao teu favor. Tenha mais medo de não ganhar do que perder. O que acontecerá se você não fizer? Essa seria a pergunta. Eu falei agora há pouco, né? Se você
fosse pedir aumento ao teu chefe. Alguém pode ficar com medo. Nossa, se eu ficar pedindo aumento ao chefe, ou se eu pedir aumento ao chefe, ele pode me mandar embora, melhor vou ficar quieto. Agora pensa o oposto. O que vai acontecer se você não pedir esse aumento? Quanto você vai sair perdendo, tá? Mensalmente, né? Quanto você vai sair perdendo, tá? Se você, tá, de fato, analisou, é claro, logicamente, que você tem prestado um bom serviço, você é um funcionário pontual, você tem feito o seu dever e muito mais ainda, tá? Então você se conhece a si mesmo, né? Aí você começa a pensar, se eu não pedir aumento, né? Nossa, minha situação vai piorar, né, diante das circunstâncias que estou passando. Então você vai ficar com mais medo, tá, de ficar num problema futuro por não ter aumento, do que com medo de pedir aumento. Então é isso que estou falando quando nós estamos falando aqui, tá, de você fazer o medo trabalhar ao teu favor. Coloca mais medo na situação, tá, negativa, e esse medo mesmo vai te dar impulso para você tomar uma decisão positiva, ok? E também vence o medo pela aceitação natural dela, tá? Eu disse que o medo foi Deus quem colocou em nós. O sentimento do medo é algo normal, tá? Por quê? Porque em algumas situações, tá, esse medo salvará a tua vida, tá? Ela aumenta a adrenalina e gera energia extra, por exemplo, para fugir. Se você está no meio da rua e vem um cachorro pitbull, tá, todo atrás de você, tá, aceita o medo natural, né? Esse medo natural vai aumentar a adrenalina, que vai gerar energia extra, que você vai correr, tá, de uma forma que nunca você pensou que correria, né? Vai sair a toda, né? Então o medo natural, tá, faz parte, tá, e você deve aceitar ela quando numa situação de emergência, de reação, ok? Muito bem, meus amados, concluindo, os acontecimentos no mundo têm levado muitos a uma condição de medo generalizado e pânico incontrolável. Mas temos certeza que no Senhor estamos seguros, pois Ele cuida de nós. Então vamos aprender, né, a nos conhecer a nós mesmos e a Deus. Vamos aprender a fazer que o medo trabalhe a nosso favor, e vamos também aprender quando, né, nós aceitar esse medo natural para nos apoiar. Amém? Meu amado irmão, minha irmã, por favor, deixa a sua curtida, tá? Deixa seu like, não fecha ainda o vídeo sem deixar seu like. E se você, tá, não está inscrito em nosso canal, ou você não está inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, divulgue, abençoe vidas. Deus te abençoe. Nesta feita nós mostramos qual é a origem do pânico, ensinamos o que ocasiona a síndrome do pânico e revelamos como a síndrome do pânico deve ser tratada. Amém? Deus te abençoe. Uma boa escola dominical.